Boa noite aos queridos irmãos e amigos que estão assistindo mais uma vez uma Terça de Oração Live. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui ao vivo. Mais uma vez estamos pedindo que você coloque seu pedido de oração e o motivo de gratidão aqui nos comentários ao vivo, e logo no final estaremos fazendo essa oração especial, entregando todos os pedidos, entregando todos os motivos de gratidão que nós temos, que você tem, que nós temos aqui também, e entregando ao nosso Deus. Nós já recebemos alguns pedidos de pessoas que estão agradecendo, pessoas que estão pedindo a intervenção de Deus em alguns motivos especiais. Então nós vamos fazer essas orações. Nesse momento vamos orar pedindo que o Senhor abençoe a sua vida, onde você está, e a nossa vida aqui que estamos da nossa casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez, mais uma live presente aqui, da Terça de Oração. O Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, falando nos nossos corações nessa noite. E já desde já, Senhor Deus, abençoe a vida de todos os irmãos que estão assistindo, os amigos que estão assistindo, pessoas que são membros da nossa igreja, Igreja Batista de Neves, e outras igrejas que representadas através de outros locais, às vezes pessoas de longe que estão assistindo, mas pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a todos. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, é o que te pedimos e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, aguardando o pedido, vai colocando aí, enquanto isso nós vamos louvar o nosso Deus com 2 louvores nesse momento. Então nós vamos louvar, que nós estaremos inspirados pelo Senhor. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
vamos ver Caminhos do Deserto com a Mari Borges, que é uma cover de uma cantora dessa música, né? Da cantora dessa música, e Maravilhosa Graça, que é um coral da união da PIB quer dizer, da primeira igreja e da segunda igreja de Barra do Piraí, lá aqui no Rio de Janeiro. Então, nós podemos assistir e ver como que é importante a maravilhosa graça de Jesus em nossas vidas. Então, mais uma vez, estamos lembrando, coloque seu pedido de oração, seu motivo de gratidão. Estaremos orando no final por os seus motivos, pelos nossos motivos, pelas nossas vidas, para que o Senhor abençoe e guarde a todos nós. Bem, conforme temos dito, nós estamos estudando as parábolas de Jesus esse mês de julho, baseado neste livro, As Parábolas de Jesus, de John MacArthur. Então, John MacArthur, ele fez um livro falando sobre as parábolas de Jesus. Então, estamos desde a primeira semana de julho fazendo esse estudo das parábolas. Hoje teremos a penúltima parábola, que é o estudo. Nós vamos fazer então a leitura abrindo em Lucas, o Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: parábola da viúva persistente. Então vamos fazer a leitura desses 8 versículos. Versículo 1: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é a parábola de Jesus, né, da viúva persistente, que alguns até dizem também do juiz infiel, acrescentam do juiz infiel, e que Jesus traz grandes lições para nossas vidas. Conforme algumas parábolas de Jesus, você lê assim inicialmente, fica imaginando, mas o que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Parece tão complicado, tão assim difícil, parece que não tem nada para tirar, só fala de coisa ruim, juiz tratando uma pessoa mal, juiz que não obedece a Deus, não teme a Deus, não obedece, não crê nem nos homens, nem nos próprios homens, ele faz o que ele quer. Então, o que tem de útil nessa parábola? Em Tiago 5,16, ele diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é um dos pontos chaves dessa parábola, fala sobre oração. Então, foi oração, logo no início ele fala sobre isso. Porque ele fala sobre, logo no primeiro versículo ele fala, né? Contou aos seus discípulos a parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Vamos ver grandes lições através dessa parábola que Jesus nos deu para nossas vidas. Mas essa parábola fala de um juiz injusto e uma viúva persistente. E essa é uma parábola exclusiva do Evangelho de Lucas, que tem muitas parábolas, muitos versículos e passagens que apenas em Lucas, que é considerado o mais detalhista, né, dos evangelhos, dos discípulos aí, o mais detalhista. Então, nesse livro tem algo diferente dos outros. Por isso, então, os homens e mulheres justos precisam persistir em oração.
eles podem estar certos que Deus ouvirá e responderá às orações do seu povo. Quando falamos em orações, estamos até agora há pouco falando sobre pedido de oração, pedido de gratidão, né? Motivo de gratidão, a gente logo pensa, quantas vezes oramos ao Senhor por algo incessantemente, um dia após o outro, vai passando, e parece que muitas pessoas desistem de pedir ao Senhor. Acham que Ele não vai atender, então vou orar mais não está adiantando nada. Então a pessoa vai e desiste. Mas o Senhor orienta que sejamos persistentes. Então, para quem acha que você orar para a mesma coisa muitos anos, não desista, porque isso você não está certo, você está sendo persistente. Existem relatos de pessoas, que eu conheço inclusive, pessoas que oraram anos a fio pela conversão do seu esposo, ou da sua esposa, ou de um familiar. E se a pessoa desistisse de orar ao Senhor pela sua conversão, pela conversão do familiar, como é que ia ser? Ele poderia não se converter, então traria uma grande diferença da persistência na oração, conforme esses irmãos tiveram, né, com seus familiares. Então, em outras palavras, essa história se aplica especificamente aos um tempo, naquela época, bem parecido com o nosso. Um problema sério, então um juiz infiel, um juiz que não seguia os homens, então era um juiz, o nome diz, infiel. Então ele não temia a Deus, não seguia a lei de Deus e muito menos a lei dos homens. Então ele não queria nem saber, ele tomava a decisão que bem quisesse para poder, seu benefício próprio. Pode ver que na passagem ele tomou uma decisão desfavorável à viúva, porque naquela época a sociedade era muito machista, então todas as mulheres praticamente não tinham esse direito de pedir, falar, reivindicar os seus direitos. Ele praticamente era considerado uma pessoa que, segundo plano, né, as mulheres. Então, ao decidir alguma coisa sobre ela, que foi prejudicada, ela estava reclamando, pedindo que ela tomasse uma decisão melhor, mas ele não queria nem saber, porque ele estava certo de decisão. Ele só mudou a decisão porque ela insistiu, ela foi persistente. Ela ia lá e falava, um dia após o outro. Chegou uma hora que ele vai ficar me aborrecendo muito, vou resolver isso logo, para ver se ela para com isso. Então, tem gente que é assim, só funciona à base da persistência dessa forma. Então, as nossas necessidades no mundo são críticas, são terríveis que nós passamos. E a nossa oração deveria ser urgente, fervorosa e persistente em todos os momentos. Nós não podemos desanimar. Então, com tudo que acontece aí, não só pelas coisas grandes, às vezes pedimos por algo muito grande, né? Estamos precisando de alguma coisa, até materialmente falando, oramos ao Senhor, precisamos de uma cura que, humanamente falando, é impossível, e pedimos ao Senhor, mas nós temos o dia a dia, que às vezes é algo aparentemente simples que estamos orando. Não é por isso que vamos deixar de ser persistentes. Precisamos ser persistentes na oração em todo o tempo, em tudo que oramos. Então, todos os motivos, não só nos grandes, mas nos pequenos, certamente. Os próprios juízes compartilhavam, então, naquela época, um orgulho farisaico. Então, ele, ao se ascender em suas altas posições, como ele era ali um juiz, ele estava ali, devido à política, né? Certamente ele conseguiu subir de posto ali. Então, geralmente eram corruptos. Então, os juízes eram corruptos e eram considerados deuses, em minúsculo. Então, se achava o máximo. E isso vem aí a calhar e a exemplificar os dias de hoje. Como nós temos juízes, pessoas de alto escalão, aí tem altos cargos, seja no governo, na justiça, são pessoas que olham a gente de cima a baixo, eles se acham melhores que nós, todas as outras pessoas mais simples. Então temos visto aí recentemente, acabamos de ver essa semana, um juiz destratando um guarda municipal que estava falando: você está sem máscara, que aqui temos uma lei. O juiz falou
ligou para alguém e chamou: ô fulano, eu estou falando com um analfabeto aqui, quer dizer, distratou o guarda municipal. Então, por quê? Porque ele se acha o máximo, ele acha que ele não deve nada a ninguém, ele está ali para isso. Mas devemos saber que cada um pode ter o seu cargo, pode ter sua função, mas no momento certo. Então, se ele está lá no lugar dele lá no tribunal, o juiz, ele manda, ele realmente tem o seu poder ali. Fora dali, ele não tem esse poder. Então, ele não é uma pessoa super poderosa em tudo que é lugar que ele está. E nós estamos percebendo isso, né? Hoje em dia, parece que as pessoas não têm sangue azul, são diferentes, tem a pessoa completamente diferente uns dos outros e são pessoas que parecem que são os tais. E quando, na verdade, todos somos iguais, perante algum cargo ou outro, você pode ter a mais ou não, mas você pode ter uma influência. Mas fora dali você não tem essa influência. Então devemos pensar nisso em nossas vidas. Então, esse juiz, conforme temos falado aqui, visto conforme os juízes de hoje em dia, que podemos observar, eles são pessoas amorais, pessoas impiedosas, que não estão nem aí. Eles seguem os seus próprios desejos, suas próprias vontades, ele não está pensando no outro. Então são pessoas indecentes, não tem um pingo de decência, ele não trata isso daí, e esses juízes ainda às vezes ganham muito dinheiro e eles acham que ganham pouco. Ah, eu ganho pouco, meu salário está defasado. Tem gente que ganha um salário mínimo, não aumenta nunca e está reclamando que não ganha não sei quantos R$1.000, ainda está reclamando ali. Então, é complicado. Então, desde aquela época, os juízes eram assim. Hoje em dia, não mudou muita coisa, deve ter até piorado em algum sentido. Então, nós podemos tirar essas lições ali. Então, essa parábola então, é contada com a lição positiva sobre o nosso Deus, como ele responde às nossas orações. Por isso precisamos ser persistentes na oração. Por isso tem esse exemplo, aparentemente negativo, do juiz injusto, mas que é um grande exemplo sobre a persistência em relação àquela viúva que ficou ali em cima dele, persistindo para que ele tomasse uma decisão. Já em Êxodo já tem um versículo que dizia assim: não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Quer dizer, olha só, do Velho Testamento já estava falando sobre a viúva, e agora temos essa passagem que é a viúva sendo maltratada. Em Isaías 1:17 tem um versículo muito interessante que diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Mais uma vez a viúva, em outro versículo lá do Velho Testamento, para ver como que essa causa já era antiga e continua nos nossos dias. Então a total falta de preocupação e compaixão dessas pessoas com altos postos ali, que precisavam julgar as pessoas mais humildes, era chocante, terrível. Então Jesus, mais uma vez, ele usou essa habilidosa história que aparentemente não é nem muito grande, até assim, aparentemente não tem muito o que falar, mas ela tem grandes lições, porque fala sobre essa persistência que devemos ter perante o nosso Deus. Então o juiz mudou sua atitude devido à sua insistência, porque ela estava insistindo, estava importunando. Ele perdeu a paciência, falou: se eu não resolver isso logo, ela vai ficar aqui me enchendo, então vou resolver isso logo. Não, foi lá e resolveu. Ele então continuava não respeitando nem a Deus nem o homem e reagiu para o seu próprio bem. Ele não estava pensando na viúva, pensando assim: não, vou fazer para ajudar essa viúva. Não, estava nem aí para a viúva, ele estava pensando era nele mesmo. Então, pensando nessa parábola sobre esse juiz infiel e a viúva persistente, vamos pensar quais são os sentidos que essa parábola tem e traz para nossas vidas. São 3 sentidos. O primeiro deles é o seguinte, eu já falei um pouco, né? Não devemos desanimar. Para
lá em Lucas 18:1, que é o primeiro versículo, diz assim: para mostrar-lhes que eles deviam orar e nunca desanimar. Estava falando isso para os discípulos, ele contou isso para os discípulos, Jesus. Ele contou isso, falando isso para os discípulos, mas que serve para nossas vidas certamente. Então, precisamos continuar aguardando a volta de Jesus. Essa parábola também fala sobre a volta de Jesus, essa persistência e oração pela volta de Jesus. Não perder a paciência de pensar, Jesus está demorando muito, não vou orar mais não, eu desisti de orar. Não é assim que acontece. Então, o mundo está totalmente ímpio e condenável. Então, o mundo está condenado, totalmente condenado. E precisamos orar. E só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode resolver o que nenhum de nós poderá resolver. As nossas orações precisam ser persistentes, como essa súplica da viúva. Então a viúva foi lá no juiz infiel, encheu o juiz, todo dia falava com ele, toda hora ia lá procurando. Chegou uma hora e vale aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então seguiu esse ditado e ela persistiu e deu certo, nem que seja pelo lado dele, no sentido de só para querer se livrar dela e resolveu, mas resolveu. Então a expressão desanimar no texto grego é ekakio, que significa desistir por exaustão, ou pior, tornar-se covarde. Então esse texto tem uma expressão, essa expressão grega é a única de todos os evangelhos. As outras expressões que falam sobre essa palavra grega desanimar, ela fala apenas nas epístolas de Paulo. Então, o primeiro lição, grande lição, não devemos desanimar. Isso no sentido de oração, perseverar em oração, mas no sentido de desanimar com o mundo. Então, o mundo jaz do maligno, faz tudo para nos derrubar, para nos tirar do sério. Precisamos manter-nos firmes para não desanimar em nossa vida. A segunda lição diz assim: Deus é um juiz bem diferente daquele da parábola. Então, juiz da parábola é um juiz infiel. O que tem a ver isso com Deus? Por incrível que pareça, Jesus estava fazendo, seria um exemplo que Jesus deu, ou é um exemplo que Jesus deu, desse juiz como se fosse Deus. Mas por quê? Porque Jesus continuou, assim como outras parábolas, desenvolver um argumento do menor para o maior, ou seja, dos péssimos exemplos para o bom exemplo. Então o juiz infiel era o péssimo exemplo. Então ele usou aquele juiz como péssimo exemplo para mostrar justamente que Deus, como nosso juiz, ele não faz isso. Ele não faz isso em hipótese alguma. Ele não deixa de nos ouvir, ele sempre nos ouve a cada momento de nossas vidas, e ele julga algo pela sua grandeza, ele julga nossas causas não pelo interesse dele, mas pelo que vai em nosso coração, pelas atitudes de cada um. Então esse é o motivo que Jesus faz a comparação do juiz infiel para com o juiz, o nosso Deus, como juiz de nossas vidas. Então, no versículo do 7 ou 8, um trecho diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Será que Deus não fará justiça? Deus é um Deus justo, ele não é um Deus injusto igual o outro infiel. Ele é um Deus justo para com as nossas vidas. Então, Ele está conosco e Ele nos responde sim às nossas petições. Em 2 Pedro 3, 8, 9, diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Então, muitas vezes oramos ao nosso Deus, como eu falei no início, oramos incessantemente, oramos, passa um dia, passa outro, daqui a pouco tem anos, daqui a pouco tem vários anos, persistente em oração. Aí alguém imagina, mas o Senhor está demorando para me responder, não aguento mais. Mas o versículo diz, Deus, o tempo de Deus não é igual ao nosso. Então, para o Senhor, um dia pode ser 1000 anos. E aí?
Então, um dia nosso pode ser 1000 anos para ele. Então, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E ele nos conhece. Se ele nos conhece, ele pode nos abençoar no momento certo. Ele sabe a hora certa de tudo acontecer. Então, sendo persistente e deixando ele julgar, entre aspas, o momento certo para ele nos dar algo que estamos pedindo, quem vai sair no lucro somos nós, porque ele sabe o momento certo, nós não sabemos, não. Nós pensamos que sabemos, mas não sabemos. Em Jó 8,3 diz assim: acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Certamente que não. Ele sabe o que deve fazer, nos conhece bem, muito melhor do que nós mesmos ou de quem nos gerou, né? Nossos pais, que nos gerou, que às vezes pensa que não conhece, mas o Senhor sabe muito mais do que até mesmo que eles. Mais um versículo que diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele encontrará o seu povo perseverando em oração e expectativa? Ou será que muitos desanimarão? Está falando da volta dele. Então, como alguns acham, né, que desde aquela época ele dizia que o mundo, que a volta dele estava próxima, então já passou isso 2000 anos. Alguém vai dizer, mas está demorando, né? Passou 2000 anos, ele disse que ia voltar, e demorou 2000 anos. 2000 anos de persistência entre vários cristãos, né, todas essas épocas, orando ao Senhor pela volta dele. Ele sabe a hora certa que isso vai acontecer, porque ele que conhece e é dono da nossa história e de nossas vidas. No Salmo 98:9 diz assim: ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então o Senhor é reto, o Senhor é justo, ele julga cada um no momento certo e da melhor forma possível, porque ele vê o coração, vê as atitudes, vê tudo. Então ele não vai julgar ninguém por um lado só, olhar só um lado, né? Um dos lados da pessoa, nem o lado bom, nem o lado ruim. Ele não vai olhar nenhum nem outro, ele vai equilibrar todas as ações de cada um e vai julgar no momento certo, porque ele é o juiz justo e não infiel e injusto como aquele da parábola. A terceira aplicação que podemos fazer dessa parábola é o seguinte: é preciso continuar em oração com fé. Com fé. Então, o grito do fundo do coração do cristão verdadeiro deve ser: Maranata, Senhor, vem. Que é 1 Coríntios 16:22. Então precisamos ter essa certeza, precisamos ter essa persistência em oração, que o Senhor vai voltar, o Senhor vai cuidar de cada um de nós, vai cuidar deste mundo que jaz do maligno e que somente Ele poderá julgar, resolver todas as situações desse mundo. Nós que amamos a Cristo desejamos seu retorno e não devemos desanimar. Nossa fé precisa estar inabalável. Não podemos deixar que a fé caia, que a fé diminua. Precisamos ter fé no Senhor, persistência e fé em nossas vidas. A nossa oração precisa ser verdadeira, sólida, firme. Então ela não pode ser qualquer coisa, assim, vai de um jeito, está instável, melhora, piora, diminui, aumenta. Não pode ser assim, precisa ser forte, precisa ser persistente e sólida em nossas vidas. Oramos para que o Senhor venha e reine como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores em nossas vidas e na vida deste mundo, que Ele vai reinar quando voltar. Essa oração deveria estar em nossos lábios sempre. Então, não devemos esquecer disso nunca. Precisamos ter essa oração em nossas vidas. E essas esperanças deveriam dominar os nossos pensamentos. Precisamos ter essa esperança da volta do Senhor, essa persistência em oração em todo momento de nossas vidas. E essa mensagem de Jesus, da parábola do juiz injusto. Então, essa é a mensagem principal é a comparação desse juiz com o nosso Deus. Então, esse juiz injusto com Deus como juiz justo e fiel para nossas vidas. E essa persistência da viúva é as nossas vidas. Nós, como cristãos, precisamos orar
persistentemente para que Ele, o Senhor, ouça as nossas orações, nossas petições, nossos clamores por diversos motivos e em especial pelo mundo que está totalmente perdido, está aí entregue à corrupção, está totalmente entregue ao senhor do mal, que é Satanás. Precisamos orar, precisamos guardar então esta parábola do juiz infiel, sendo persistente na oração, sabendo que Jesus, ou Deus, o nosso Deus Jesus, mostrou que Deus é o juiz fiel para nossas vidas, e ter essa persistência e continuar orando com fé para que tudo vai ser resolvido em nossas vidas. E precisamos mesmo fazer isso, porque o Senhor nos guarda, o Senhor gosta que a gente possa orar a Ele, entregar tudo nas suas mãos. Seja persistente nas mãos do Senhor, na sua oração. Não pare de orar, não pare de lutar na sua vida. Fique firme e persistente, porque o Senhor é fiel e quer cuidar da sua vida, Ele quer cuidar da minha vida, e nós precisamos fazer isso, trabalhar sendo persistente na oração, que Ele adora que façamos isso em nossas vidas, porque Ele gosta, Ele tem prazer que a gente faça isso, tenha essa comunhão e essa fé perante o nome dEle, que é grande, santo, Ele é o Rei dos Reis aqui em nosso mundo. Então fique com essa parábola do juiz infiel em nossas vidas, que tem, como falamos aqui, né, bem atual para nossa realidade. Então que todos possam então guardar essa parábola, e falando em persistência de oração, coloque seu pedido de oração. Temos ali, daqui a pouco, depois desse próximo louvor, nós estaremos orando, entregando o seu pedido, motivo de gratidão, porque nós somos persistentes em oração. Nós oramos ao Senhor sempre, porque nós entregamos nas mãos do Senhor, porque nós confiamos na justiça e no poder do nosso Deus. Então vamos orar. Olha, antes de orar, vamos louvar o nosso Deus primeiro, depois nós estaremos orando por todos os pedidos que você está fazendo, certamente aqui. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, então não importa, nós entregamos tudo a Ele e Ele faz no momento certo, na hora que Ele sabe que é melhor. Ele nos abençoa, Ele nos guarda a cada momento. Então podemos ouvir esse cântico Deus é Deus com os cantores Kellen Reis e Matheus Mancini. Então essa dupla desse hino maravilhosa, desse hino maravilhoso do Delino Massal. Nós vamos orar e antes disso, mais uma vez, mostrando aqui a máscara, estamos sempre com a máscara, mostrando a importância de estarmos nos protegendo, porque usar máscara não só protege a sua vida, mas você protege a vida do próximo, do outro também. Então você pode fazer as duas coisas. Então não esqueça de usar a máscara. Chegaram muitos pedidos, nós vamos interceder ao Senhor nesse momento, por todos eles, porque conforme falamos na parábola, Deus é o juiz fiel, então Ele é o nosso Deus, Ele abençoa, Ele guarda, Ele julga o momento certo. Então quando você faz o pedido, sendo persistente em oração, quando nós somos, você certamente precisa de ser, nós vamos entregar tudo nas mãos dEle, e Ele sabe a hora certa de fazer tudo, porque Ele nos conhece muito bem. Então vamos entregar nas mãos do Senhor e fazer essa oração ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma live aqui ao vivo. Os irmãos que estão assistindo, os amigos que estão assistindo, Senhor esteja abençoando e guardando a vida de todos. Abençoe a vida de cada um que está em casa, onde estiver. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre cada um que está aqui assistindo e participando dessa live. Entregamos nesse momento, Senhor Deus, esses pedidos que aqui estão, que nós vamos ler nesse momento, que o Senhor certamente derramará as tuas bênçãos sobre eles no momento certo, porque o Senhor sabe o momento certo. Pedimos pelo irmão Volney, que pede oração pela sua família, Então, oração pela sua família. Vamos orar para a família do nosso irmão Volney. A irmã Wanda Santoro, Senhor Deus, ela pede oração para Daniele, que teve AVC, e também pela sua família e pela mãe da irmã Adriana. Minha irmã Adriana, a irmã da irmã Wanda, Adriana. Então vamos orar. A irmã Célia, Senhor Deus, a irmã Célia pede oração por uma amiga, Iracema Silva dos Santos, com suspeita de câncer. Senhor Deus, abençoe a vida da Iracema, que está com suspeita de câncer. Abençoe a vida da irmã Wanda, seus pedidos, seus familiares. Derrame as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre cada pedido essas pessoas que estão ali necessitadas do Senhor. A irmã Célia também pede oração e ela agradece ao Senhor porque todos os livramentos que ela e sua família têm recebido. Então abençoe a família da irmã Célia, abençoe esses livramentos. Agradecemos pelo Senhor pelos livramentos, foi o Senhor que certamente fez isso na vida dela. A Ana Paula Ferreira pede que continuarmos orando pelo Vilmar Barcelos. Senhor Deus, o Senhor sabe que teu servo está lá internado no CTI com Covid-19, Senhor Deus. O Senhor sabe que ele já tem uns problemas de saúde anteriores e agora mais essa doença. O Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, derramando as tuas bênçãos e a cura, Senhor Deus, sobre a vida do nosso irmão Vilmar, Senhor Deus. Abençoe a vida do irmão Vilmar. A Cristina, Senhor Deus, pede oração para sua prima Luísa Ribeiro, que fez uma cirurgia. Senhor Deus, abençoe a Luísa, Senhor Deus, abençoe essa cirurgia, a recuperação da cirurgia. Senhor, esteja à frente de tudo para que ela possa se recuperar e seja curada após esses momentos
que estamos ali. Abençoe, Senhor Deus, a vida do Gabriel, filho do Léo e da Gleice, Senhor Deus, que comemora mais um ano de vida hoje, que ele possa crescer, Senhor Deus, não só em estatura, mas em sabedoria e em graça perante nosso Deus e perante os homens. O Senhor esteja abençoando a vida do Gabriel, Senhor Deus. Abençoe pela família do nosso irmão Roberto Campos, Senhor Deus, o Carlinhos, que perdeu a sua esposa, Senhor Deus. Sua esposa faleceu esses últimos dias, acho que ontem, e o Senhor esteja derramando, Senhor Deus, as tuas bênçãos para que ele possa superar esse momento de luto, esse momento de perda. O Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a vida do Carlinhos, irmão do irmão Roberto Campos, Senhor Deus. Abençoe a vida de todos, Senhor Deus. Fique conosco, abençoe a vida de todos nós. Também pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, continuando a orar, Senhor Deus. Oramos pela sua família, pela nossa família, pelos nossos tios, Senhor Deus. Cisa, lá de Curitiba, que está se recuperando de Covid-19, apesar dos problemas que ela tem de saúde, mas agradecemos que o esposo dela, o Lucas, não pegou a Covid-19. Ela já está passando um momento de quarentena para voltar para casa. Por isso agradecemos por essa bênção, Senhor Deus, que o Senhor tem livrado a tua serva. Ela tem problemas muito sérios de saúde, mas o Senhor a livrou mais uma vez, Senhor Deus, e agradecemos por isso. Agradecemos também, Senhor Deus, pelos meus outros tios, Senhor Deus, tio Elis, que ele também esteja se recuperando de um AVC, que mora lá em Arraial do Cabo. O Senhor esteja abençoando e derramando as tuas bênçãos. E o tio Jairo, que também teve um AVC e que está se recuperando, precisando fazer fisioterapia e fonoaudiologia. O Senhor esteja abençoando a vida dele, que ele possa se recuperar segundo a tua vontade. E abençoe também a irmã Hermínia, Senhor Deus, mãe da Cláudia Miranda, que está precisando muito das tuas bênçãos, Senhor Deus, da tua unção, das tuas bênçãos, para que o Senhor derrame e o Senhor trate, Senhor Deus, mostre o melhor caminho para os médicos para seguirem, Senhor Deus, o seu tratamento de saúde, que é sério, mas para o Senhor tudo é possível. Fique conosco, fique com aquela família, Senhor Deus, família Miranda e a irmã Hermínia. Nós temos... Não é? Eu tinha um médico, você não falou. Eu tinha mais, né? Que isso? Mais? Cadê? Irmã Lúcia. Nós temos a irmã Lúcia também, Senhor Deus, que pede oração para sua família, agradece para sua prima Patrícia, que está com Covid, mas está melhorando. O Senhor esteja abençoando e guardando. E fique também, Senhor Deus, com a tia da Cristina, a Marlete, que ela também possa ser revestida pelo Senhor, que tem problema de saúde, e que o Senhor abençoe e guarde a sua vida. Então, Senhor Deus, são tantos pedidos, tantas pessoas clamando pelo Senhor, persistentes em oração, porque confiamos no Senhor. O Senhor há de fazer o melhor, sabemos disso. Sabemos que o Senhor julga e o Senhor decide o que é melhor, porque o Senhor sabe e o Senhor tem temos certeza que o Senhor tem o melhor caminho, porque o Senhor tem sua vontade é boa, agradável e perfeita para nossas vidas. Por isso agradecemos por tudo, entregando todos os pedidos que aqui foram falados e mencionados, e outros também que os irmãos não mencionaram, o Senhor já conhece. Em nome de Jesus pedimos e oramos. Amém. Então, certamente o Senhor ouvirá as nossas súplicas, porque estamos persistentes em oração nas mãos, para entregar tudo nas mãos do Senhor. Convidamos a todos para as programações da nossa igreja. Amanhã nós temos o Café com o Pastor, às 10 horas, ao vivo. Então você pode entrar aqui para o Facebook ou YouTube da igreja e você vai assistir o Café com o Pastor Leandro. Então, às 10 horas da manhã. Participe. Próxima quinta-feira, 19h30, teremos ali uma participação do culto de oração e estudo e palavra. Então, às 19h30, nas duas mídias, YouTube, Facebook. Então, participe ao vivo desse culto, Senhor Deus, que você possa participar do culto do nosso Deus na quinta-feira. E no próximo domingo, nós teremos 9h30 da manhã, a EBD Kids, então com a tia Bebel, na página da Ministério Infantil, Igreja Batista de Neves, e na igreja, a EBD Adulto. E depois, às 10h10 e 19 horas, o culto matutino e vespertino. Então participe de todas as nossas atividades da igreja. Gostaríamos de informar aqui que no último sábado, que anunciamos na semana passada, e foi anunciado durante essa semana, tivemos uma live muito boa da Mulher Cristã em Missão,
da organização da igreja, então eles fizeram uma live sobre o tema perdão. Mas foi uma assistência maravilhosa, foi uma visualização muito boa, participação ótima, todo mundo perguntando sobre perdão, algo tão importante para nossas vidas, né? Na vida de todos, interfere na vida de todos, esse perdão. Então foi muito boa. Então gostaria de registrar aqui esse momento especial, que elas prometeram fazer outras lives, né? Com outros temas assim tão importantes. Então vamos aguardar as próximas. Pedimos aos irmãos também que orem pela igreja e ajudem aí dando sua oferta e o seu dízimo. Então você, irmão da igreja, não esqueça o seu dízimo. Dízimo é uma questão de fé. Então você recebe tudo nas mãos do Senhor e devolve uma parte, que é em gratidão por tudo que Ele nos dá. E você, se gostaria, você pode fazer esse depósito ou transferência no Banco Bradesco da igreja. Qualquer dúvida, ligue 26 28 4548, telefone da igreja, e você sabe o número da conta, CNPJ, para saber outras informações. E se você gostaria de doar alimentos não perecíveis para a igreja ou de higiene pessoal, você pode levar na igreja durante a semana, de 8 às 5 da tarde, ou você ligue para a igreja, se você quiser fazer uma doação maior, né, de alguns alimentos que não pode carregar, ligue que o irmão, o diácono Roberto Moura, vai buscar na come da igreja, na sua casa ou no seu trabalho. Então, ajude a igreja, que a igreja está ajudando as pessoas nesse momento difícil de tanta gente aí passando dificuldades, a igreja está ajudando com cestas básicas aos necessitados. Então, assim encerramos esta live e antes convidamos a todos, porque na próxima terça-feira vamos encerrar a série de estudos baseado no livro As Parábolas de Jesus, de John MacArthur, com a última parábola. Então, convidamos a todos para que assistam a próxima live, próxima terça de oração, 19h30. Que o Senhor abençoe a sua vida e vamos fazer essa oração final para que o Senhor nos dê as tuas bênçãos hoje e durante toda essa semana. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos juntos aqui nessa live. O Senhor esteja abençoando a vida de todos que assistiram, todos que participaram, e que possamos ser persistentes na nossa vida cristã, em especial persistentes na oração com o Senhor, porque sabemos que o Senhor há de responder todas as nossas petições, agradecimentos que fazemos, e o Senhor se alegra com isso quando agradecemos, e o Senhor derrama as tuas bênçãos sobre as nossas vidas durante essa noite ainda, durante toda essa semana e perante a Igreja Batista de Neves, durante todas as programações que irão ser realizadas nessas próximas lives durante essa semana. Fique conosco, abençoe e guarde nossas vidas. É o que te pedimos e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.